Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar um tema que só quem tem sabe como é ruim, a insônia. Nada de ficar acordando no meio da noite, perdendo sono, isso é chato, né? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Pedro Glória, que é médico, neurologista e especialista em distúrbios do sono. Seja bem-vindo novamente, Dr. Pedro. É um prazer estar aqui novamente, colaborando com o programa e podendo divulgar o trabalho que a gente presta. Agora, para começar, o de sempre, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a neurologia. A neurologia é uma especialidade dentro da clínica médica, na qual existem alguns setores, como o setor de epilepsia, cefaleia, que é dor de cabeça, transtornos de movimento, as neuropatias periféricas, os transtornos do sono e assim por diante, como síndromes demenciais. Ela faz parte da clínica médica. Então, nós podemos dizer que a neurologia ela é uma chave, né, para as outras especialidades também, além da clínica médica, porque de alguma maneira sempre chega algum paciente para o senhor encaminhado de outra clínica. Com certeza que sim, e ela interage com todas as outras especialidades, inclusive as cirúrgicas. Agora, quando, doutor Pedro, nós precisamos procurar um neurologista, quais são os sinais, sintomas, dizer assim, olha, está na hora de procurar socorro? Olha, o neurologista, ele quase sempre é procurado após encaminhamento por um colega da clínica médica ou da pediatria. Em geral, os colegas é que dão o encaminhamento ou através de paramédicos ou pessoas que trabalham na área de saúde, como fisioterapeutas, profissionais da medicina esportiva, pessoal da fonoaudiologia, da psicologia, eles fazem então o encaminhamento. Quando a pessoa nos procura diretamente é porque tem o conhecimento ou tem uma queixa específica ligada à neurologia. Agora, qual a relação entre neurologia e neurocirurgia? Uma complementa a outra ou não necessariamente? Olha, elas andam de mão dadas, né? Existem alguns setores da neurologia que não iriam adiante sem a neurocirurgia e vice-versa, porque elas compartilham de um mesmo sistema. Agora, nós começamos falando sobre um problema chato, né? A insônia. Só quem fica rolando na cama ou quem não consegue pegar no sono sabe como é ruim. O que é insônia? Por que ela acontece? Olha, para definir insônia, antes tem que se entender o sono. Sono não é um processo passivo, quando a pessoa está dormindo, ele não está ali só repousando, não. O corpo está repousando, mas existe um processo ativo no cérebro que ocorre com uma organização que a gente chama de arquitetura do sono, que é dependente do ambiente e do próprio aspecto biológico da pessoa. É chamado de insônia. Entre outros transtornos do sono, outros transtornos podem ser transtornos respiratórios, as dissonias, que tem como exemplo a enurese noturna, xixi na cama, falar dormindo, sonambulismo. Existem outras formas de transtornos, como transtornos de movimento, as pernas inquietas com movimentos periódicos de perna, e assim por diante. A insônia tem a característica de haver uma alteração na dificuldade para conciliar o sono ou para manter o sono, ou numa terceira possibilidade, um despertar precoce, desde que seja dada a oportunidade adequada para o sono e que tenha consequências diurnas no dia posterior. Tem que ocorrer, no mínimo, 3 vezes por semana, num tempo mínimo de 1 mês até 3 meses. Assim é caracterizado que a pessoa está com insônia. Tem insônia. Agora, existem então vários tipos de insônia? Existem vários tipos de insônia, como também tem coisas que não são insônia, dão a impressão à pessoa que teve uma dificuldade para dormir que seja insônia. As insônias têm alguns elementos, a insônia primária, que já começa quase sempre na infância ou na adolescência, são pessoas que já têm a dificuldade, mesmo dando oportunidade, e têm prejuízo diurno. Prejuízo de ordem afetiva, profissional, incluindo estudantil, acadêmica, e afetiva, social, afetiva e produtiva.
Existem outras, como por exemplo, uma que é muito comum a gente ser procurado, que é a insônia psicossocial. É quando existem influências de ordem afetiva, e essa ordem afetiva pode ser por problemas pessoais, familiares, no trabalho, ou por fatores endógenos, pessoas que estejam ansiosas ou com sintomas afetivos negativos de melancolia, desmotivação, e isso traz consequências. Existe uma particularidade de insônia, que é chamada de insônia paradoxal, quando a pessoa não tem uma boa percepção do sono e acha que não dormiu. No entanto, já dormiu e dormiu o suficiente. Uma característica é que não tem repercussão diurna. Ou seja, a pessoa pode até dormir, mas não tem um sono de qualidade para que dê descanso ao corpo. Reparador, não é reparador. Agora, homens ou mulheres, jovens ou adultos, quem são as pessoas mais propensas à insônia? Olha, a idade funciona em função da dificuldade para dormir e o tipo de insônia. A psicossocial, por exemplo, é lógico que é em adultos, paradoxal também em adultos. Mas a insônia primária, a pessoa que é doente de insônia, ela já começa na infância, já se identifica. É mais comum no gênero feminino, né, em meninas, crianças, adolescentes ou adultos. E existem alguns setores em que existe um acentuado prejuízo em função de situações endógenas, como por exemplo climatério, né? Depois da menopausa ou antes da menopausa. E existem os fatores da criança, são crianças reativas e que têm elementos de indisciplina por falta de organização no seu dia. Nós podemos dizer que a insônia hoje é um problema crescente no Brasil e aqui na nossa região? Com certeza que sim. A incidência de insônia depende da forma com que é pesquisada e os elementos que são levados em conta. Sempre se tem que levar em conta o DSM, que é um elemento estatístico de transtornos do sono e transtornos mentais. E existe um outro que é um consenso nacional que é semelhante aos outros consensos internacionais. Dependendo de onde é estudado, se é um centro primário, secundário ou terciário, ou seja, se é um posto de saúde ou até um centro de atendimento especializado em sono, a estatística varia entre 10% e 40%, estando em média em torno de 27% a 32% da população. São os maiores sofredores aqueles de cidades de grandes centros urbanos, quer dizer, em cidades, em grandes centros são os que mais têm prejuízo. Em áreas rurais, quase sempre isso não é tão problemático. Então, mulheres em áreas urbanas funcionam como fatores predisponentes para a possibilidade de insônia. Agora, por que o neurologista é o especialista mais indicado para ajudar a tratar a insônia? Olha, eu concordo que o neurologista ele tem mais chance de ter um domínio maior sobre os transtornos do sono. Sobre a insônia, ele é o neurologista especializado em medicina do sono. Existem alguns outros setores da medicina do sono em que pode haver a colaboração de outros profissionais. No caso da insônia, existe uma interseção de vários fatores, entre eles os fatores emocionais, sociais, profissionais, afetivos, e alterações neurológicas, como, por exemplo, comorbidades com outras doenças, como, por exemplo, doença de Parkinson, demência, hiperatividade na criança, transtornos do sono na clínica médica, como, por exemplo, asma. Então, é uma insônia ligada a transtornos médicos. Uma criança que é asmática, ela terá um prejuízo do sono. Uma criança epilética não terá uma boa arquitetura do sono. E assim por diante. Agora, como é feito, doutor Pedro? Como é fechado esse diagnóstico de insônia? O paciente chega no seu consultório, por exemplo, e reclama: olha, doutor Pedro, eu não tenho dormido, acordo no meio da noite, não consigo conciliar o sono. O senhor faz o exame clínico e depois? Bom, o exame clínico consta principalmente da ideia principal, que é do conceito, da definição de insônia, ou seja, está sendo dada a oportunidade, existe uma organização cronobiológica, ou seja, uma organização do seu dia para que haja o sono, existe consequências diurnas. Bom, uma vez que existe isso, nós temos que fazer o diagnóstico diferencial. Por exemplo, pessoas que são portadoras de síndrome de perna inquieta, ela terá um transtorno do sono, dificuldade para conciliar o sono, mas o motivo está na perna inquieta. Um despertar noturno numa pessoa que tem apneia do sono pode ser confundida com insônia. E um fator muito importante, que são os transtornos de ritmo
do circadiano. São pessoas que têm, ou são profissionais que têm transtornos do ritmo do sono em função do trabalho de turno. Médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, todo o staff que trabalha offshore também tem essa inconveniência. São pessoas que dependem de horários e existe um tratamento especial numa disciplina que a gente chama de higiene do sono. Existem outros elementos, como, por exemplo, hoje é considerado uma pandemia, ou seja, isso é um problema mundial, em especial na adolescência, na utilização de mídia em que eles entram durante a noite e aí tem consequências diurnas, piorando a formação acadêmica, e quando adulto, piorando a qualidade do trabalho. Existem elementos já de estatística, foi publicado em 2011, que nos Estados Unidos existe uma perda anual de em torno de 63 bilhões de dólares por causa de noites mal dormidas. Isso é uma consequência financeira, mas existem outras contingências. Foi publicado em 2014, na Neurology, um trabalho em que ficou definido que existem os pontos já que se atrofiam, que perdem população neuronal, ou seja, atrofia cerebral e, em consequência, mais chances de demência futura em noites mal dormidas. E isso são fatores de ordem profissional, econômica e afetiva, que trazem consequências sérias. Com certeza. Olha, eu vou para o intervalo comercial rapidinho, não sai daí não, e fica rapidinho também com uma dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Alô, Márcio, todos que nos assistem no Falando em Saúde. A dica de hoje é de uma doença crônica, bastante complexa, multifatorial, com uma série de doenças relacionadas e que tem causado, provavelmente vai ser a grande doença do século XXI. Estou falando do diabetes mellitus, que vem do termo grego, né, latino, a urina doce. O diabetes mellitus, ele a cada ano vem aumentando ainda mais o número de pessoas vítimas dessa doença. Vale a pena a gente lembrar que existem dois grandes grupos de diabetes mellitus. O diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. São completamente diferentes. O diabético do tipo 1, ele tem uma origem congênita, ele tem uma origem de produção de anticorpos que vão destruir as células beta, que são as células localizadas no pâncreas, que vai produzir a insulina. E o que é a insulina? A insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que tem como objetivo colocar a glicose dentro das células, ou seja, reduzir a glicose do nosso sangue, né? Acontece que no diabético do tipo 1, o indivíduo muitas vezes nasce sem essa célula beta, ou nasce com ela, mas não produz a insulina. Ou a pessoa nasce bem e, de repente, durante a sua vida, 7 anos, 8 anos de vida, ela tem uma infecção viral, um vírus, que destrói essa célula beta e ela para de produzir, ela fica diabética. Por outro lado, o diabético do tipo 2 vai responder por 90% dos quadros de diabetes. Diabetes tipo 1, no máximo 10%. E não muda muito, não. Agora, o diabético do tipo 2, que responde por 90% dos quadros de diabetes, esse sim cresce ano a ano. E cresce por quê? Cresce porque nossa alimentação está cada vez mais errada. Nossos hábitos de exercício estão cada vez menores, a gente está cada vez mais sedentário. O diabético tipo 2 tem uma relação altíssima com hereditariedade. Então, se a minha avó, se a minha mãe, se alguém do meu antepassado era diabético, eu tenho aquele gene lá, quietinho, dormindo, só esperando eu engordar, só esperando eu ficar mais velho um pouquinho, só esperando eu ficar sedentário para que eu desenvolva a resistência à insulina. E como que ela se manifesta? É uma doença causada por um problema no receptor da insulina. Então, a insulina é produzida? Sim. Ela vai atuar? Vai. Na hora que ela chega para colocar a glicose para dentro da célula, ela não funciona. Então, aí nós vamos ver as consequências graves, que vão começar com aumento de insulina e aumento de glicose no sangue, a glicose não abaixa, vem as consequências e no final nós vamos ter a famosa doença arterial coronariana, doença arterial generalizada, né, que vão lesar
o rim, que vai lesar a retina, que vai lesar os nervos, nós teremos a retinopatia diabética, nós teremos a nefropatia diabética com formação de rim terminal, muitas vezes indo para diálise, né? E nós teremos a neuropatia diabética, que é a doença neurológica do diabetes. Como que a gente controla a diabetes? Muito fácil. Em primeiro lugar, evitando o consumo excessivo de alimentos doces, uma dieta adequada, exercício físico. Se você fizer tudo isso, e tiver uma boa atividade física, não engordar, você nunca ficará diabético, né? Então a dica de hoje, Márcia, é que não deixemos que essa epidemia de diabetes contamine a todos nós, para que a gente no futuro não tenha uma grande quantidade de óbitos por essa doença que é tão lenta, ela é tão oportunista, ela vai pegando a gente aos poucos e numa hora ela vem fatal. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Tá bom, vai, eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Centro Auditivo Cine, Edifício Medical Center, Térreo. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Do dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Joias combinam com elegância e sofisticação. Relógios combinam com estilo e classe. Semijoias e folhados combinam com qualidade e beleza. E tudo isso combina com a joia nobre. Instigue, transforme, provoque seus desejos. A joia nobre. Presentes que marcam momentos. O buffet mais completo da cidade está de cara nova. Só aqui você encontra o cardápio mais elegante de frios, saladas, churrascos, cafés da manhã, jantares e drinks, com o melhor serviço de garçons da cidade. Além de nossos clássicos e irresistíveis salgadinhos feitos por quem mais entende do assunto. Chicricheme Salgadinhos Finos. A qualidade que sua festa merece está aqui. Fornecedora Jacinto, uma loja cheia de novidades que vão encantar você. Novos ambientes inspiradores e o maior showroom de louças, pisos, revestimentos, metais, luminárias, objetos de decoração e móveis para todos os estilos, do clássico ao contemporâneo. Fornecedora Jacinto, 40 anos, incomparável. Campos e Macaé. Ultramed Diagnósticos, um completo centro de diagnósticos por imagem, equipamentos com a mais alta tecnologia, busca pela excelência em todos os setores, convênios com os principais planos de saúde. Ultramed Diagnósticos, valores que vão além da imagem. Pois é, voltei, falei que era rapidinho, vou continuar aí conversando sobre insônia e daqui a pouquinho sobre os tratamentos, a cura desse problema chato, né? Com o Dr. Pedro Glória, que é neurologista especialista em distúrbios do sono. Dr. Pedro, nós estávamos conversando, né, anteriormente sobre as consequências de noites mal dormidas. No dia seguinte, a pessoa produtivamente também já começa a apresentar outros tipos de distúrbio, né, de sinalizações, né? Correto. Essas consequências elas são evidentes, tem vários parâmetros para fazer a avaliação. Depois de ter sido feito o diagnóstico clínico, a forma de comprovar. Se for para comprovar a arquitetura do sono, o que é, embora seja útil, em insônia não é um exame que tenha muita informação, a polissonografia. Para marcar ritmo de sono e quantidade de sono, o ideal é a actigrafia, que recentemente
foi aprovado pela Anvisa e nós já temos aqui em Campos, já estamos trabalhando com a actigrafia, que é um elemento marcador, é um acelerômetro que faz marcador junto com tabelas de qualidade de sono e de sonolência excessiva, a gente faz a quantificação do problema, para que a partir daí então a gente determine o tratamento. Aí o paciente tem necessidade de ficar internado? Como é que é feito esse exame, esse acompanhamento inicial? Olha, como eu disse antes, a polissonografia é pouco útil para insônia, a não ser que tenha que ser feito um diagnóstico diferencial, como por exemplo, movimento de pernas, apneia do sono. A actigrafia é parecido com um relógio que pode ser fixado nas pernas ou nos braços, qualquer um deles. A preferência é que seja utilizado no antebraço do lado direito, se for destro, esquerdo, se for sinistro, para fazer a quantificação de atividade e de repouso, para poder ver essa relação entre a oportunidade, tempo de sono e consequências diurnas. Um gráfico, vamos dizer assim. É um gráfico. Agora, existe um conceito, doutor Pedro, de quantas horas a pessoa deve dormir com sono de qualidade, obviamente, para ser considerado saudável? Olha, existe, mas quase sempre isso é mais um mito do que uma verdade. Existem pessoas que são chamadas de pequenos dormidores. São pessoas que dormem pouco, com a oportunidade correta e não têm consequências diurnas. Existem os grandes dormidores, são pessoas que necessitam de grandes quantidades de sono, e independente da qualidade do dia anterior e a consequência no dia seguinte. Existem pessoas que têm adiantamento de fase, são pessoas que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Atraso de fase, pessoas que gostam de dormir mais tarde um pouco, dentro do limite do possível, e que não haja consequências diurnas. O tempo, se for tirar uma média, o tempo médio para um adulto saudável fica em torno de 6 horas e meia de sono. Agora, a proporção que vamos envelhecendo, temos menos necessidade de sono. Isso é um mito ou é um fato real? Olha, é outro elemento também que quase sempre é um mito. Em aferições por actigrafia, já se tem que a quantificação de sono com a idade, ela é entreposta por cochilos diurnos, em especial no idoso que não tem atividade profissional, não se sustenta. Essa é o que na maioria das vezes ocorre. Embora exista realmente uma diminuição, mas ela não é tão significativa, não. E o sono realmente é um elemento rejuvenescedor? Dormir faz bem para a beleza? Com certeza que sim. Um dos motivos pelo qual isso acontece é porque existe menor produção de radicais livres, existe os elementos reparadores, inclusive o GH que é um hormônio de crescimento, e não é só crescimento para a pessoa ficar alta, é um crescimento das funções cerebrais para serem restauradoras, e ela é sonodependente, ela só ocorre quem começa a dormir na hora certa, porque ela só existe em um adulto normal entre 22 e 1 hora da tarde. Quem tiver menos tempo desse sono terá maiores consequências futuras. Agora, como fazer normalmente para ter um sono, uma noite agradável de sono? Olha, isso inclusive é o elemento mais importante do tratamento, é criar uma higiene do sono, e entre a higiene do sono, para dar oportunidade ao sono, existem elementos que são extremamente importantes. Na higiene do sono, preparar o dia, ou seja, ter horário certo para sair da cama, independente de ser final de semana, feriado ou estar em férias. Isso vale também aos adolescentes e às crianças. Outro elemento, não falhar a refeição, e a refeição de maior relevância, que é para influenciar sobre o sono, é o jantar. Ela deve ocorrer em torno de, no mínimo, 3 horas antes da hora do repouso, para dar oportunidade para dormir. Outros elementos, como a vida afetiva, contingências sociais, a prática esportiva nunca deve ser noturna, procurar ter, na medida do possível, conceitos de ter horários de lazer e se afastar de elementos que são sincronizadores, como fazer cálculos, contabilidade familiar, gestão familiar, resolver problemas íntimos e, principalmente, luz. Nós moramos num país tropical e isso para a gente, quem tem hábito de viajar para o exterior, tem hábito na Europa, por exemplo, a maioria dos estabelecimentos, eles encerram suas atividades às 10 horas da noite.
eles já estão preparados para evitar as consequências, porque eles se tornaram idosos antes de nós. Nós estamos nos tornando idosos. E esse elemento é um elemento importante, dar essa oportunidade. Isso é importante para que, então, não tenha consequências futuras. Agora, o senhor falou para a gente, entre outras causas, né, da insônia, sobre a apneia do sono, né? Como é que a gente pode definir esse tipo de problema? Olha, a apneia de sono pode interferir não só na quantidade de sono, mas ela entra num grupo de diagnóstico de apneia do sono, e não de insônia. A apneia do sono em crianças e adolescentes é diferente do adulto. Nas crianças e adolescentes, quase sempre estão ligadas às alterações estruturais e nem sempre à obesidade, mas podem ser agravadas pela obesidade, como hipertrofia de amígdala, malformações como disposições na aeração, no sentido naso-oral, orofaríngeo, são influências importantes. Já no adulto, está quase que sempre ligada à obesidade. E a obesidade é um problema que abarca toda a população mundial, indistintamente sobre os povos mais ricos ou mais pobres, embora predomine nos países ocidentais. Existe o item de importância sobre a apneia do sono, que nem sempre só são complicações neurológicas, como, por exemplo, dificuldade das funções executivas, como falta de atenção, memória de curto prazo, julgamento, decisão, escolha de estratégia, que obrigatoriamente estarão prejuízo. Mas as complicações clínicas são extremamente graves. Hoje já se sabe que 10% das hipertensões arteriais estão ligadas obrigatoriamente à apneia do sono, e é uma causa curável de hipertensão, ou seja, corrige-se a apneia do sono e a pessoa, nesses 10%, estarão curados da hipertensão, ou pelo menos, se eles não forem portadores de outros riscos, como história familiar, ser da raça negra, ou tem uma outra doença que leva à hipertensão, existe uma possibilidade de minimização desse fator. Agora, todo problema de insônia, apneia, isso é tratado com medicamento ou existem também terapias? Olha, o transtorno do sono é uma das poucas áreas da medicina que ainda resistem aos medicamentos. Quanto aos medicamentos, existem os medicamentos que prejudicam, eu vou tirar o termo medicamento, substâncias que prejudicam o sono. Abuso de cafeína, crianças com refrigerantes, adultos com café, chocolates meio amargos noturnos, às vezes tem uma quantidade grande de cafeína, energéticos trazem problema. Existem outros elementos com relação a medicamentos, que é o abuso de diazepínicos. Os diazepínicos são, a família de diazepínicos são o lorazepam, o prazolam, clonazepam, eles trazem um acentuado prejuízo, porque eles criam dependência em torno de 2 semanas de uso, e essa dependência é definitiva, e elas perdem efeito em torno de 6 meses. E a característica de um dependente químico é que depois ele fica com a sensação que não viverá mais sem aquilo. E quando falha, entra em abstinência. Outro prejuízo, além desse fator, é o fator de trazer um transtorno na arquitetura do sono, ou seja, mesmo que a pessoa esteja sedado, e eu costumo usar um termo, entre aspas, bêbado pelo uso do remédio, ele não estará com boa qualidade de sono. Então, é importante a gente lembrar que, além de todas as dicas do Dr. Pedro, como ele falou, atividade física é muito legal, né, Dr. Pedro? Mas deve ser feito no horário para o corpo relaxar, para você se deitar mais tranquilo, evitar a televisão também ligada, né, Dr. Pedro, no quarto, a luz acesa para ler, isso aí tem que ter outro ambiente, né? Uhum. Isso faz parte dos elementos mais importantes do tratamento. Existem os medicamentos para indução de sono, para manutenção de sono, e isso eventualmente são utilizados. Mas o mais importante é a higiene do sono. Procurar, o quarto deve ser um lugar preparado para o sono e para a vida íntima do casal, se a pessoa for casada. Se não for assim, estará trazendo prejuízo. Deve-se evitar ter televisão no quarto para poder ser assistido no horário noturno, eventualmente no horário diurno, desde que não dê oportunidade ao sono, além dos outros elementos que já foram citados antes. Ok, eu quero agradecer novamente a sua participação, convidá-lo a voltar outras vezes. Já viu que assunto a gente tem bastante, né? Você que está em casa, espero que tenha gostado, aprendido as dicas para a gente ter uma noite de sono, se entregar aí aos braços de Morfeu e dormir e acordar
bem disposto, né? E faz contato comigo, olha, marciatebarcelos@gmail.com é o meu e-mail, passa lá, deixa a sugestão, o que você quiser. E dá uma passadinha lá no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. Não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.